Breve. Eu queria só, presidente, dizer primeiramente da minha alegria da aprovação hoje da MP 747, da qual eu fui presidente aqui nessa casa e como relator o deputado federal Nilson Leitão, e chegamos hoje com a aprovação da mesma, tanto na comissão como aqui em plenário, e dos principais avanços dessa medida provisória foi a inclusão das rádios comunitárias na MP 747, então eu queria parabenizar toda a comissão que nos auxiliou no trabalho e também o plenário do Senado hoje por ter aprovado a MP 747. Ainda hoje, presidente, nós tivemos uma reunião aqui, alguns senadores participaram, como a senadora Ana Amélia, senador Moca, senador Valdir Raupp, senador Dário Begger, na Confederação Nacional dos Municípios, onde estão aqui em Brasília prefeitos de vários municípios do Brasil, e tivemos uma reunião ampliada, onde discutimos aí a pauta municipalista para o ano de 2017. E dentre as reivindicações dos prefeitos estão a principal, que é a derrubada do veto sobre o projeto de lei, que fui relator aqui no Senado Federal, que trata da questão dos cartões de crédito, dos leasing, dos planos de saúde, da prestação de serviço ser pago no município onde foi gerado esse serviço. Nós tivemos aqui esse projeto de lei, a aprovação, 63 votos favoráveis e apenas 3 votos contra, e foi para o governo federal, lá para o Palácio do Planalto, e para nossa surpresa, um dos pontos principais foi a questão de pagar o ISS no município de origem, onde foi prestado o serviço. Essa parte foi vetada pelo presidente Michel Temer. Eu disse hoje aos prefeitos, ao presidente da CNM, Paulo Zilkowski, que acredito que isso deva ter sido um equívoco por parte do governo federal, de ter vetado essa parte do projeto de lei, e que agora, aqui no Congresso Nacional, tanto nós senadores, como também os deputados federais, terão a oportunidade de fazer justiça com os municípios brasileiros e derrubar esse veto. E também sobre a questão do municipalista, eu tenho que ressaltar, na verdade, reconhecer também que, apesar desse tropeço, digamos assim, sobre o veto do projeto de lei que trata da questão do novo ISS por parte do presidente Michel Temer, mas nós temos que louvar e reconhecer que nesse final de ano e nesse início de 2017, final de 2016, início de 2017, se não fosse a ajuda do governo federal nos projetos de lei que foram aprovados aqui no Senado e também na Câmara, da questão do Fundo das Exportações, também da questão da repatriação dos recursos e também da multa dessa repatriação, com certeza muitos prefeitos que deixaram o mandato não conseguiriam fechar suas contas, e também aqueles prefeitos que foram reeleitos estariam em situação bastante difícil, e também os prefeitos novos que estão assumindo agora encontrariam os municípios com muita dificuldade. Só no Mato Grosso foram 283 milhões de reais que foram repassados aos municípios. Isso foi de fundamental importância para que pudessem a maioria dos municípios equilibrar suas contas. Então, eu quero parabenizar o governo do presidente Michel Temer por esse viés municipalista e ter dado esse apoio. Nós temos aqui hoje anunciando uma possível reforma tributária para 2017, e eu entendo que seria a oportunidade de nós fazermos também justiça com os municípios. Os municípios, na Constituição de 88, ficaram com 22% do bolo tributário nacional. Ao longo dos tempos, das exonerações que foram feitas, das contribuições que foram se criando e não colocando a cota parte dos municípios, chegamos aí até a ter 14% apenas da participação dos municípios no bolo tributário nacional. E hoje estamos em torno de 15%, 15,5%. A intenção, a necessidade nossa, municipalistas, é que os municípios tenham pelo menos 25% da participação do bolo tributário nacional. Porque quando tinha 22%, não tinha a responsabilidade que os municípios têm hoje, que assumiram muitas responsabilidades de governo federal, de governo estadual. Então, essa possibilidade agora de uma reforma tributária, de criarmos um fundo de compensação aos municípios, que possamos aí
numa regra de transição, de ano a ano, estarmos aí acrescentando 1% a mais no FPM dos municípios, chegarmos aí ao final de 8 anos, 10 anos, com 25% do bolo tributário nacional sendo dividido aos municípios, acredito que se faria justiça e daria mais condições para que os municípios brasileiros pudessem ter dinheiro no caixa para poder atender as demandas de saúde, de educação, de estradas vicinais, de infraestrutura urbana, de saneamento básico. Então, eu estou preparando um projeto de lei nesse sentido, mas quero também discutir com o governo a possibilidade, de repente, na medida provisória que vai ser enviado para o Congresso Nacional sobre a questão da reforma tributária já anunciada, sobre o PIS/COFINS, sobre a questão do ICMS, que possamos aí contemplar os municípios com a regra de transição para, ao longo dos próximos anos, voltarmos a ter uma participação mais efetiva no bolo tributário nacional. E agradeço, senhor presidente, a oportunidade, dizer da importância também, aqui no Senado Federal, de aprovarmos o projeto de lei 288/2016, que é de autoria do senador Wellington Fagundes, que altera a Lei Candir, a fim de garantir o ressarcimento total das perdas de receita geradas com o pagamento do FEX. Eu acho que é de fundamental importância termos um projeto de lei, esse que está aí tramitando, aprovado, porque hoje os municípios e os estados que muitas vezes não têm nada com as exportações, com a desoneração das exportações, são os que mais perdem recursos, e todos os anos temos que aqui vir aprovar uma dotação orçamentária, uma suplementação, para corrigir apenas um pouco daquilo que os municípios e o estado perdem. E nesse projeto apresentado pelo senador Wellington, que foi muito bem conduzido e elaborado através da Associação Mato Grossense dos Municípios, do presidente, meu amigo Neurilan Fraga, traz realmente a correção de justiça com estados e municípios da questão do FEX, da questão da Lei Candir. E, com certeza, é uma pauta que nos interessa ao movimento municipalista, e nós temos que, esse ano, trabalharmos muito em cima disso. Entendo que é importante a reforma da Previdência, é importantíssima a reforma trabalhista, vai ser muito importante a reforma tributária, desde que nós tenhamos aí uma justiça fiscal, uma base em que todos possam contribuir, mas sem pesar nem para um setor nem para outro, mas também pensarmos na questão do Pacto Federativo e fazer justiça com os municípios do Brasil. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, senador Cidinho, pela